Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Pétero Silva, trazendo mais um devocional e reflexão da Palavra de Deus com o título: Qual o sentido da vida? Por que existimos? Desde a antiguidade, o homem tem questionado qual o sentido da vida humana. A filosofia, as religiões humanas e até a ciência médica têm se proposto a responder esta pergunta. Mas a Bíblia diz muito claramente que o verdadeiro sentido da vida é a glória de Deus. As pessoas procuram olhar filosoficamente, religiosamente ou cientificamente para o propósito da existência humana e busca explicar certos questionamentos que permeiam o relacionamento do homem consigo mesmo e com o mundo em que ele está inserido. No geral, a filosofia aponta a felicidade como sendo o sentido da vida, embora o conceito de felicidade não seja o mesmo nas diferentes correntes filosóficas. Já as várias religiões humanas falam sobre o sentido da vida, cada qual de acordo com suas crenças. Mas, no final, em quase todas elas persistem alguma ideia relacionada a fazer o bem e ao contentamento pessoal. Por fim, a ciência médica fala do sentido da vida, considerando a complexidade das necessidades fisiológicas que devem ser satisfeitas para que o corpo humano possa ser preservado vivo. Porém, a parte da palavra de Deus, nenhuma religião, ciência ou sistema filosófico é capaz de apontar adequadamente o significado da vida. Mas porque somente a Bíblia pode nos dizer acertadamente qual o sentido da vida? Simples. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e ninguém melhor do que o nosso Criador para responder qual é o propósito da nossa existência. A palavra de Deus explica quem nós somos, por que estamos neste mundo e para onde estamos indo. Então, à luz das Escrituras, há alguns pontos fundamentais que precisamos considerar quando falamos sobre qual é o sentido da vida. Vejamos a seguir. O sentido da vida e a soberania de Deus. Em primeiro lugar, precisamos ter consciência da soberania de Deus na criação. A existência do homem não é fruto do acaso, não é resultado de uma combinação aleatória de fatores que, em algum momento, forneceu as condições necessárias para o surgimento e o desenvolvimento da vida. A existência humana não é um acidente, mas é um plano de Deus. A Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu e a terra, e no final dos seus atos criativos, ele criou o homem e a mulher. Livro de Gênesis, capítulo 1. Mas por que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem? Deus não precisava ter criado nada do que existe para ser mais ou menos divino. Isso significa que Deus criou o mundo e deu sentido à nossa vida, porque assim ele achou por bem fazer. Esse sentido, porém, não é outro, senão aquele que objetiva a glória dele. O sentido da vida e a nossa identidade. Em segundo lugar, precisamos ter consciência de quem nós somos. A Bíblia diz que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. John Piper comenta esse versículo dizendo que o principal objetivo de uma imagem é a sua exibição. Então, se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o sentido da vida não pode ser outro, a não ser refletir Deus. Portanto, cada ser humano é uma imagem que testemunha a existência do Criador, ainda que essa imagem esteja desfigurada pelo pecado. O sentido da vida e o nosso relacionamento com Deus. Em terceiro lugar, precisamos compreender qual deve ser o nosso relacionamento com o Criador.
Deus não nos criou porque precisava da nossa companhia. Ele existe por toda a eternidade, completamente satisfeito em si mesmo. Mas também é verdade que Ele nos criou para que tivéssemos comunhão com Ele. Essa verdade, sem dúvida, é profundamente reveladora no que diz respeito ao sentido da vida do homem. Por causa do pecado, a humanidade foi separada de Deus. A comunhão foi perdida. Mas Deus enviou seu Filho para que, através dele, o homem pudesse ser reconciliado com o Criador. A Bíblia diz que a obra redentora de Cristo é o ponto alto da manifestação da glória, da graça de Deus. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1 ao 6 e capítulo 2, versículo 7. Então, aquele que foi resgatado por Cristo entende que o sentido da sua vida não se esgota neste tempo presente, mas se estende por toda a eternidade vindoura. O redimido sabe que vive para a glória de Deus e que através de Cristo pode desfrutar de comunhão com o Pai, não somente aqui e agora, mas também por toda a eternidade. Essa verdade faz com que o sentido da vida seja inconfundível para ele. Por isso, o cristão ocupa sua vida amando a Deus, se deleitando nele e programando suas maravilhas. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ele ocupa sua vida santificando o nome do Senhor, clamando para que o reino de Deus seja manifestado em toda a sua plenitude, e que a vontade de Deus seja cumprida, assim na terra como no céu. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 6. O sentido da vida e a nossa vocação. Em quarto lugar, devemos usar nossa vocação como expressão da compreensão do verdadeiro sentido da vida. Sim, sabemos que o sentido das nossas vidas é glorificar a Deus e ter comunhão com Ele, nesta vida e na eternidade, mediante Jesus Cristo. Mas como esse entendimento molda a nossa vida prática e diária neste mundo? De uma forma bem resumida, cada um de nós possui uma vocação que está em harmonia com nossos talentos, dons e habilidades naturais. Então devemos direcionar tudo isso de modo a expressar a compreensão que temos acerca do sentido da vida. Isso significa que em tudo o que fazemos devemos objetivar a glória de Deus. O apóstolo Paulo nos fornece um exemplo bem prático disso. Ele diz: "E tudo quanto fizestes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança." É a Cristo o Senhor que estáis servindo. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Portanto, independentemente da vocação pessoal de cada um, seja um médico, um motorista, um advogado, um garçom, um professor, um pastor, um ajudante geral, todos devem glorificar a Deus através de sua vocação. O sentido da vida sempre será a glória de Deus. Em quinto lugar, devemos saber que a glória de Deus sempre será o sentido último da vida. Entretanto, vimos que são somente os crentes em Jesus Cristo que entendem que o sentido da vida é a glória de Deus e procura expressar esse sentido através de uma vida santa. Mas e os incrédulos que não glorificam a Deus? Qual o sentido da vida daqueles que não andam segundo a vontade do Senhor e são inimigos dele? A Bíblia diz que nada escapa dos desígnios de Deus e que há um sentido para tudo o que ele fez. E isso também inclui a vida dos ímpios. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 4. É verdade que Deus não sente prazer na morte do ímpio. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 11. Mas isso não significa que o pecado impertinente é capaz de frustrar a manifestação da glória do Senhor. Então, até mesmo o sentido da vida do incrédulo é a glória de Deus. Se
na vida do salvo essa glória se manifesta, em graça, na vida do ímpio, ela se manifesta em juízo. Livro de Romanos, capítulo 9, versículos 22 e 23. Amém? Glória a Deus.